Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Augusta e eu sou a professora de português de vocês do Cursinho Solidário. E hoje eu vou ensinar para vocês sobre funções da linguagem. As funções da linguagem, elas são formas de utilização da linguagem que vão variar de acordo com a intenção daquele falante. Elas geralmente são classificadas em 6 tipos. Geralmente não, né? Sempre. São classificadas em 6 tipos. Temos a função referencial, a função emotiva, a função poética, a função fática, a função conativa e a função metalinguística. Cada uma delas vai desempenhar um papel de acordo com o elemento presente na comunicação a que aquele tipo de função vai se relacionar. Nós temos os seguintes elementos: emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal e o contexto. Então, cada uma função da linguagem vai se relacionar com um desses elementos. Então, as funções da linguagem vão determinar o objetivo dos nossos atos comunicativos, de acordo com os elementos da comunicação com a qual elas vão se relacionar. Embora a gente sempre tenha uma função que predomine em um determinado texto, pode ser que em um só texto nós tenhamos várias funções da linguagem. Por exemplo, podemos ter um texto lá, um poema, por exemplo, que ele tenha a função emotiva, a função poética e a função referencial, já que ele vai estar referenciando uma coisa real. Ele pode ter esses 3 tipos, mas no caso dele, se ele estiver ali focando no emissor, ele vai ter a função emotiva como predominante. Então, nós podemos ter até mesmo todas as funções da linguagem naquele texto, mas sempre uma vai predominar. Então, na hora de classificar, a gente tem que olhar qual realmente se destaca. Porque se pedir, por exemplo, qual é a função da linguagem presente nesse texto? Você não vai citar todas, você tem que falar a principal, porque é como se cada função da linguagem regesse, o seu texto, quando elas estão em predominância. Nós vamos começar aqui pela explicação da função referencial. A função referencial, ela também é chamada de função denotativa ou informativa. E ela tem como objetivo principal informar ou referenciar algo. Ela vai ser voltada para o contexto da comunicação. E esse tipo de texto vai ser escrito na terceira pessoa, seja do singular, ou do plural, e isso vai enfatizar o caráter impessoal. O objetivo dessa função é mostrar um texto impessoal, justamente porque, como o nome já diz, ela é referencial, então ela referencia algo que existe na realidade, ela fala de fatos reais. Então, ela tem que ser impessoal, porque ela está ali para informar, ela está ali para referenciar algo, e não para mostrar um sentimento ou coisa do tipo. Como alguns exemplos de textos que utilizam da função referencial, nós podemos citar os materiais didáticos, os textos jornalísticos, os textos científicos, entre outros. Um deles, que vai ser até o exemplo que eu vou citar aí na sequência, é a notícia, que faz parte dos textos jornalísticos. A notícia que provavelmente vocês mais vão lidar com ela em exercícios e tudo mais, para classificar como função referencial, E é importante a gente saber que todos esses tipos de textos que seguirem a função referencial vão utilizar uma linguagem denotativa, informam a respeito de algo, e assim eles não envolvem aspectos subjetivos ou emotivos naquela linguagem que vai se utilizar. Então, a linguagem vai ser sempre formal, vai ser sempre impessoal, nunca vai mostrar uma opinião ou um sentimento do emissor. A linguagem vai apenas expor os fatos, informar ou referenciar algo, como eu já falei. Eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo que eu já tinha falado, que é a notícia. Vou ler aqui para vocês. Na terça-feira passada, dia 22 de setembro de 2015, o real teve a maior desvalorização da sua história. Nesse dia, foi preciso desembolsar 4,0538 para comprar um dólar. A título de recordação, o real foi lançado há mais de 20 anos, mais precisamente em julho de 1994.
Então, aqui, como vocês podem ver, nós temos uma notícia, porque está aqui informando, né, sobre a desvalorização do dólar nesse dia aí específico. Então, nós temos aqui a função referencial, por quê? Porque está apenas informando essa desvalorização, está informando um fato do cotidiano, está dando uma notícia e a partir daí nós não temos nenhum tipo de sentimento ou emoção envolvidos, nenhum tipo de subjetividade nesse tipo de texto. Agora, vamos falar sobre a função emotiva. A função emotiva, ela também é chamada de função expressiva e nela o emissor ele tem como objetivo principal transmitir suas emoções. Então, ela é literalmente o oposto ali da função referencial. Então, aqui na função emotiva, o foco é mostrar as emoções, é mostrar a subjetividade. Então, a gente, utilizando da opinião, aliás, esse tipo de texto, né, utilizando da opinião, vai estar expondo emoções, sentimentos e focando naquela subjetividade do emissor. Enquanto, né, lá na referencial, a gente não tinha opinião, não tinha subjetividade, não tinha emoção nem sentimento. Então, aqui é exatamente o contrário. Esse tipo de texto, ele é escrito em primeira pessoa e ele está voltado para o emissor, porque está falando ali dos sentimentos dele, já que ele possui um caráter pessoal com enfoque na subjetividade, como eu já falei, dos próprios sentimentos, né? Como exemplos de textos com o uso da função emotiva, a gente pode citar os textos poéticos, as cartas, os diários e entre outros. Todos esses tipos de textos que estão utilizando a função emotiva são marcados pelo uso de sinais de pontuação específicos que vão remeter uma certa emoção do emissor, por exemplo, reticências, ponto de exclamação, entre outros. Isso é só uma observação, né? Porque, por exemplo, a reticências pode mostrar uma tristeza, uma suspense, o ponto de exclamação pode demonstrar uma euforia, uma felicidade, tudo a ver com a subjetividade e a ver com o sentimento daquele emissor. Como exemplo, a gente pode ver uma poesia aqui do Paulo Leminski. Apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, até que depois de mim, de nós, de tudo, não reste mais que o charme. Então, aqui a gente tem uma poesia que está trabalhando com a função emotiva. Por quê? Porque a gente tem aqui o eu lírico, né? Ou seja, o emissor da mensagem falando de si, dos seus próprios sentimentos. Então, como aqui, nessa poesia que nós temos esse enfoque no texto, então nós temos, né? Então, aqui temos a função emotiva sendo mostrada nesse texto. Outra função que podemos citar também é a função poética. Ela é característica de obras literárias e possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. Então, a marca da função poética vai ser a gente utilizar metáforas, coisas assim, que estão mais na conotação e não na denotação, estão mais no sentido que não está no dicionário. É importante ressaltar também que os textos que utilizam a função poética geralmente também terão a presença da função emotiva em peso. Entretanto, a poética ganhará destaque. Como eu falei, um texto pode ter várias funções ao mesmo tempo, mas uma vai sempre ressaltar naquele momento. A função poética, né, muitas vezes ela vai acontecer em poemas e muitas vezes ela vai ser relacionada também, ela pode acontecer em outros tipos de textos, mas muitas vezes ela vai ser relacionada com a emoção, né? Porque geralmente nesse tipo de texto nós temos a subjetividade do eu lírico, do emissor. Então, geralmente a gente vai ter a função poética e a função emotiva em alguns dos textos que tiverem a função poética. Por exemplo, no texto no poema que a gente viu anteriormente, ele tem função poética também, o poema, né, do Paulo Leminski, ele tem função poética também, só por ele estar trabalhando com uma linguagem poética ali na construção daquele poema, daquela poesia,
ele tem a função poética. Entretanto, como ali o foco é falar sobre o emissor, sobre os sentimentos daquele eu lírico, então a função emotiva se sobressalta naquele caso. Agora, se fosse um caso de um poema que não fala muito do sentimento daquele eu lírico, que ele foca mais na forma daquele poema, que ele utiliza muito de metáforas e de linguagem conotativa no geral, aí o foco ali é a função poética. Nessa função, né, o emissor ele vai se preocupar de que maneira a mensagem será transmitida por meio da escolha das palavras. Por isso que tem um foco na linguagem conotativa, porque vai escolher aquelas palavras específicas para mostrar como que a mensagem vai ser transmitida. Então, a gente vai usar muitas vezes de figuras de linguagem, como eu já falei, a metáfora, ou qualquer outra, né? Mas é porque a metáfora é a mais recorrente. Então, nessa função, o principal elemento comunicativo vai ser a mensagem. Então, a mensagem ali vai ser esse como ela será transmitida. É interessante notar também que esse tipo de função não pertence somente aos textos literários. Como eu falei, não vai estar só em poemas, só em texto literário. Nós também encontramos a função poética na publicidade ou nas expressões cotidianas em que a gente tem o uso frequente, né, de metáforas ou provérbios, anedotas, trocadilhos, músicas, entre outros. Então, a gente pode ter a função poética nesses outros tipos de texto justamente por estar utilizando a linguagem conotativa. Então, o foco ali é usar essa linguagem, né, fora do significado literal, fora do significado do dicionário. Então, a gente vai utilizar de metáforas e de figuras da linguagem no geral para a gente passar a mensagem que a gente está querendo. Então, isso não acontece apenas em poemas, em poesias, em músicas. Isso acontece também em outros tipos de texto, como a gente viu aqui. Um exemplo aqui que eu coloquei para vocês é esse poema aqui. Como vocês podem ver, está escrito lixo, mas dentro da palavra lixo, nós temos a palavra luxo. Então, aqui o formato do poema diz muito. A gente pode, né, perceber que ele está falando que, tipo, o sentimento do luxo é um lixo, ou fazendo até mesmo essa crítica, né? A sociedade que busca sempre, né, aquele luxo e que isso não é bom, enfim. Então, aqui nós podemos ver que a função é poética, porque o foco aqui é como a mensagem é passada. Não importa que a gente tenha apenas uma palavra, que é luxo, né? O que importa é que esse conjunto das palavras luxo, formando as letras L, I, X e O, formam o total da palavra lixo, o que já dá a compreensão total do poema. Então, por isso, nós temos aqui a utilização da função poética. Outra função que é importante a gente enfatizar é a função fática. O objetivo dela é estabelecer ou interromper a comunicação, de modo que o mais importante seja a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Então, nessa função, o que vai ser importante é justamente essa relação entre o emissor e o receptor. Então, nesse tipo de função da linguagem, o foco não vai estar no contexto, não vai estar no emissor, não vai estar no receptor, não vai estar em nenhum desses que a gente já citou, vai estar no canal de comunicação. Esse tipo de função vai ser muito utilizado nos diálogos, por exemplo, nas expressões de cumprimento, saudações, discursos ao telefone, etc. Porque são ali situações em que a gente sempre está testando o canal. Quando você chega e fala para o seu amigo, alô, tá aí na linha? Se não fosse o telefone que fosse o canal ali daquela comunicação, não existiria comunicação. Então, a função fática, ela está ali nesse tipo de diálogo, um diálogo que é feito entre um canal, que aquele canal de recepção precisa estar completo para que a comunicação seja estabelecida. Um exemplo aqui, né, como eu já até falei desse alô, é a conversa telefônica. Por exemplo, vou ler aqui para vocês. Consultório do Dr. João, bom dia? Bom dia, precisava marcar uma consulta para o próximo mês, se possível. O doutor tem vagas apenas para a segunda semana, entre os dias 7 e 11. Qual a sua preferência?
Dia 8 está ótimo. Então, aqui, apesar da gente ter apenas um simples diálogo, é muito importante a gente saber que a função é fática, por quê? Porque a comunicação só se estabelece devido ao canal, que nesse caso é o telefone. Outra função que também é muito importante, na verdade, né, que faz parte de todas essas, porque todas são importantes e se complementam, é a função conativa. Ela também é chamada de função apelativa. Ela é caracterizada por uma linguagem persuasiva que tem o intuito de convencer o leitor de algo. Por isso, o foco é o receptor da mensagem. Então, quem está lendo, ou seja, o receptor daquela mensagem, ele que é testado durante a função conativa, porque o intuito da função conativa, dos textos que utilizam da função conativa, é justamente convencer aquele leitor de fazer algo. Quando ele lê naquela leitura, sempre vai ter um recado mandando ele fazer algo, vai ter um recado pedindo para ele fazer algo, de forma que a interação seja feita sempre com o receptor da mensagem. Essa função ela é muito utilizada em propagandas, publicidades, discursos políticos, de modo que o receptor vai ser influenciado por meio da mensagem transmitida a realizar o que se é desejado, seja comprar um produto, no caso de uma propaganda que chega e fala chegou o novo shampoo Master que faz o cabelo crescer, compre já o seu, venha na nossa loja. Como vocês podem ver, os verbos aqui, né, no imperativo, falando compre, venha, eles estão pedindo para o receptor fazer alguma coisa. Eles estão convencendo, eles usam daquela linguagem toda, usam daquela imagem, daquele shampoo, para convencer o leitor de ir comprar, convencer o leitor de ir realizar o que eles estão pedindo ali. No caso de uma votação, por exemplo, quando a gente vê as campanhas, né, nós temos lá, vote no número 115, vote no fulano de tal. Quando você vê aquelas campanhas com todo um arsenal de promessas e tudo mais, e aí sempre vai ter, faça isso, vote, venha votar. Sempre vai estar tudo Não, gente, deu branco aqui, enfim, eu vou falar aqui logo depois, mas sempre vai estar tudo aqui nesse mesmo formato para convencer o receptor de realizar aquela ação. No imperativo, desculpa, eu esqueci a palavra, deu branco totalmente. Mas os verbos estarão sempre no imperativo. Esse tipo de texto, no qual a função conativa age, costuma se apresentar na segunda ou na terceira pessoa, com a presença de verbos no imperativo e o uso de vocativos. Por exemplo, leitor, venha comprar um livro. Leitor, no caso, é o nosso vocativo e o venha é o nosso verbo no imperativo. Cidadão, venha votar nas nossas eleições. O cidadão é o nosso vocativo e o venha é o nosso verbo no imperativo. Então, geralmente tem esse vocativo para dar uma ideia mais pessoal de que aquela propaganda ou aquela campanha está conversando com o receptor. Sempre, muitas vezes vai ter, né, esse vocativo para dar essa ideia de pessoalidade. E o imperativo justamente para convencer, para trazer aquele leitor a fazer o que se deseja que seja feito. Um exemplo, né? Uns exemplos, que no caso eu já citei alguns, mas vamos ver aqui novamente. Vote em mim. Aqui o verbo no imperativo, vote, igual no caso das campanhas que eu falei. Entre, não vai se arrepender. Esse entre tá tentando convencer a pessoa de entrar ali naquele lugar. É só até amanhã, não perca. Nós temos aqui provavelmente uma promoção, né, de alguma loja que tá falando, é só até amanhã, você não pode perder. Então tá ali convencendo aquela pessoa a vir comprar, né? Não perca, você não pode perder. Está convencendo a pessoa de não perder aquela promoção. Nós temos também a função metalinguística. Ela vai ser caracterizada pelo uso da metalinguagem
Então, né, nesse caso, a linguagem ela vai se referir a si mesma. No caso, é um tipo de figuras de linguagem, a metalinguagem, né? Que a gente até já viu. Mas, no caso da metalinguagem, vai ter alguma coisa que vai referir a ela mesma. Nesse caso, nós temos a linguagem referindo a si mesma. Pode ser uma tirinha falando sobre tirinhas, um texto jornalístico falando sobre textos jornalísticos, pode ser um filme que conta a história de um filme, coisas assim. Né? Dessa forma, o emissor ele vai explicar um código utilizando desse próprio código. Um texto que descreva sobre a linguagem textual ou um documentário cinematográfico que fala sobre a linguagem do cinema são alguns exemplos, como eu falei aqui, por exemplo. Um exemplo, só para mostrar mesmo para vocês, igual eu falei, uma tirinha falando sobre ela mesma. O Cascão tá aqui tranquilo, jogando uma bola, o Cebolinha tá irritado com ele, aí ele chega e fala pro Cebolinha assim: não vai dar tempo de executar seu plano mesmo, estamos numa tira. Ou seja, né, ele tá ali falando, ele tem a consciência de que ele está numa tirinha. Ele sabe que ele está numa tirinha e está falando sobre estar numa tirinha. Então, nós temos aqui a função metalinguística. Aqui é só um quadro, né, para vocês compreenderem como que funciona, né, as funções da linguagem no ato de comunicação. Então, só para vocês verem mesmo, aqui nós temos a função referencial, que foca no contexto, no referente, a função poética, que foca na mensagem. Dela, a gente vai para a função emotiva, que foca no emissor, e vai para a função conativa, que foca no receptor. Aí, logo embaixo, tudo indo para a função poética, temos a função fática, que foca no canal, e a função metalinguística, que foca no código. Então, aqui é só um resuminho de tudo que eu falei. Então, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Não se esqueçam de fazer os exercícios, tá? Tchauzinho e bons estudos!